Mateus capítulo 4, verso 1. Só um versículo. Com a palavra do Mário, né, irmãos? Não precisa nem pregar mais, né? O homem levantou um poeirão. Falei certo agora o nome dele. Você que encontrou, diga amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repita comigo dizendo assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém. Agora eu quero que você ouça aqui. Vou tentar falar bem calmo, que às vezes eu engato a primeira, a segunda, a terceira e vou embora, né? Para poder tentar ministrar aqui o seu coração o que Deus falou comigo agora nesse final de tarde. A introdução desse texto você já deve ter ouvido diversas vezes, porque eu particularmente é uma das histórias para mim mais fantásticas, porque fala do início do ministério de Jesus quanto profeta, né? O texto diz que ele se batiza, faz o mesmo processo que eu e você fizemos, né? Ele se batiza porque ele vai começar ali o seu ministério, entre aspas, espiritual, porque depois que nós confessamos a Jesus e nos batizamos, que o negócio começa a pegar fogo na igreja, né? As pessoas acham que vou aceitar Jesus e tal, vai ficar tudo bem. Vai ficar nada, porque daí o seu adversário, o diabo, ele vai fazer de tudo para te tirar do propósito. Mas escute só, o texto que nós lemos diz que depois que Jesus ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Só que ele foi levado para esse deserto com um propósito. Qual o propósito, pastora? Ser tentado pelo diabo. Você pode dizer assim: misericórdia, pastora, que propósito é esse? Mas eu quero que você seja profeta de Deus agora na vida desse irmão. Diga para ele assim, ó: toda aprovação, fala sério, senão ele não acredita. Fala para ele: toda aprovação tem um propósito. Você acredita nisso? Agora preste atenção, que a palavra tentação no grego, ela tem um significado muito interessante. Ela significa teste e ela significa experiência. Então quando eu passo por uma aprovação, eu estou passando por um teste. Eu estou sendo testada. Eu estou sendo experimentada. Se você olhar do alto esse texto e pegar esse significado que eu falei aqui, você vai olhar assim do alto como se fosse Deus. E você vai ver essa situação de que forma? Deus estava testando Jesus, estava experimentando Jesus. Aí você pode dizer assim: ah, mas pastora, experimentar Jesus, testar Jesus é muito fácil. Ele era poderoso, ele era filho de Deus. É aí que você não está entendendo o propósito disso. Ele estava sendo testado como ser humano, como homem, e não como Deus. Com qual o propósito disso? Para mostrar para mim e para você que nós também conseguimos vencer as tentações. Então você vai dizer de novo para esse irmão, falar para ele: você vai conseguir vencer. Amém, Jesus? Pastor, então quais são os propósitos de Deus em cima disso tudo? Então vamos lá. Primeiro, você sabe por que Deus ele leva você para os desertos? Você sabe por que Deus ele testa você? Você sabe por que Ele prova você?
existe propósito. Lembra que eu disse? Nenhum deserto, você nunca será enviada para um deserto, levada para um deserto por acaso. Tudo tem um propósito. Então vamos lá. Primeiro, reconstruir a sua identidade. Segundo, autoconhecimento. Como assim, pastora? Presta atenção. Quando você aceita Jesus, quando você vem para a presença de Deus, você vem com todos os costumes do mundo, sim ou não, igreja? Porque o que é uma reconstrução de identidade? É você destruir o velho homem e começar uma nova história em Cristo. Só que é aí que tem uma grande guerra espiritual. Por quê? Quando nós entramos no processo de reconstrução, ou seja, destruir esse velho homem e começar uma nova identidade, aí começa uma guerra espiritual muito grande. Sabe por quê? Tem demônios que acompanham a sua família há décadas, há gerações. E daí você aceita Jesus, confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele olha você como uma ameaça, porque ele sabe que se você se posicionar, lembra da palavra do Mário? Se você se posicionar, Deus vai usar você para quebrar maldições que seguem na tua família de geração em geração. É por isso que ele fica tão furioso com você. Então, como que era a sua identidade antes? Quem você era lá atrás? Como você era? Quais eram as suas culturas? Porque a identidade da gente, eu falei isso no conferência, a nossa identidade, ela é formada não só pela cultura familiar, pela cultura também da cidade onde você mora, pelos costumes dos seus amigos que você convive. Fica uma mistura e de repente fica você. Aí você fica um pouquinho do teu pai, um pouquinho da tua mãe. Se você anda demais com uma pessoa, você fica um pouquinho dela também. E assim vai. Só que quando você vem para Jesus, Deus não quer esse pouquinho de todo mundo. Não. Deus quer desconstruir tudo isso e quer fazer de você um vaso novo na mão dele. Pastora, mas por quê? Porque se fosse boa essa identidade que você construiu lá no mundo, você não estaria hoje na presença de Deus. É pesado para você arrastar isso na sua vida. É pesado para você arrastar essas culturas dentro de você. É pesado você arrastar ainda esse espírito de depressão da tua família. É pesado você arrastar ainda esses vícios que percorrem a tua geração. É pesado você arrastar ainda essa personalidade dura, agressiva, inflexível. É pesado você ficar arrastando isso e você sabe disso. Porque tem dias que você não consegue nem se olhar no espelho. Tem dias que você não suporta nem você mesmo. É tão pesado que nem você suporta, às vezes, você mesmo. E aí que está. Por que arrastar isso? Se você aceitou Jesus, e se você se batizou, para começar um caminho novo na sua vida. Deixa eu ler um texto para você em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Alamaio. Escuta isso. Em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deixa eu arrancar o velho de você. Deixa eu construir o novo na sua vida. É pesado esse velho. Está pesado para você. Você patina, não sai do lugar, não prospera, não desenrola a sua vida, e a culpa não é de Deus.
A culpa não é de Deus. Aí talvez você pode ouvir assim: nossa, a pastora ofertou tanto e ganhou tanto e eu não consigo isso. Será que eu sou melhor do que você, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus nessa noite, Ele está aqui com um propósito: arrancar esse velho homem de você. Precisa sair. Precisa sair. Jesus, ele foi tentado em 3 áreas. E como eu disse, ele foi tentado para deixar exemplo para mim e para você. E essas 3 áreas que ele foi tentado serve também de exemplo para mim e para você. Porque são coisas globais, coisas que estão aí e que perseguem a nossa vida. Primeiro, no capítulo 4, você lê na tua casa. O diabo queria que ele convertesse a pedra em pães. Lembra da história? 40 dias de jejum. Aí o texto diz: e Jesus teve fome. Se ele tivesse ali como Deus, ele não teria fome. Você está entendendo? Então ele estava sendo ali provado como homem. O que o diabo fala para ele? Você não é filho de Deus? Transforme o quê? O que o diabo quis dizer com isso? Eu vou te falar o que ele quis dizer e vai ser bem familiar contigo. Cadê o seu pai, Jesus? Cadê o poderoso? Você não é o filho do Todo-Poderoso? Por que você não transforma essa pedra aqui em pão e não come? Isso soa parecido com a tua história? Quando você está no vale, está na provação, o que o diabo fala no teu ouvido? Ué, não é você que está no culto lá todos os dias, quase? Não é você que é dizimista ou ofertante? Não é você que é fiel a Deus? E cadê o teu Deus? O diabo já falou isso no teu ouvido? Aonde está o seu Deus? Ele te abandonou? O que o diabo quis testar com permissão de Deus? O que o diabo quis testar em Jesus? A paternidade dele. Porque a figura do pai é o que dentro de uma casa? Segurança, direção e etc, etc, que parece que os homens já receberam essa palavra na terça-feira. O diabo ele quis trazer para Jesus assim: cadê a proteção do teu pai? Por que teu pai não te direciona para alguma coisa? Você percebe que ele se intromete e ele quer dar a direção para Jesus do que fazer. Só que todas as vezes que o diabo quiser te dar alguma direção, irmãos, vai ser sempre violando os princípios de Deus. Sempre. O que é que Jesus responde para ele? Nem só, mas nem só de pão viverá o homem. O que o Senhor quis dizer naquela ocasião? Eu entrei em um propósito e eu vou até o final. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Toda vez que nós somos provados, nós caímos na lábia do diabo. Caímos. Ele testa a nossa paternidade, fala que Deus nos abandonou. Aí fica mais grave ainda se você teve uma infância de abandono. Se a tua mãe te abandonou, ou teu pai te abandonou, é pior ainda nesse processo. Se você teve um pai ausente, uma mãe ausente, aí esse sentimento de abandono, irmão, fica gritante dentro de você. E daí você não entende que nesse vale Deus está querendo trabalhar dentro de você, sabe o que? O abandono, a ausência que você teve lá atrás. Porque você fala assim: Deus
me abandonou. Não tem nada a ver com Deus. O pastor me abandonou, ninguém me liga, ninguém olha para mim, não tem nada a ver com essas pessoas. Como você foi abandonada lá no passado, você carrega esse sentimento de abandono, e quando você entra no vale, você acha que Deus te abandonou. Deus não te abandonou, Ele está aí junto com você, e você não entendeu ainda. Você não entendeu. O deserto vai extrair o pior que há dentro de você. É por isso que no deserto a gente murmura. É por isso que no deserto a gente briga com Deus. A gente questiona. A gente culpa até os irmãos da igreja. Mas não tem nada a ver com os outros. Tem a ver comigo. Entenda. O deserto, Deus, Ele coloca você no deserto para você ter um autoconhecimento de você mesmo. É no deserto que as pessoas se assustam de você e falam: meu Deus, aquela irmã está atribulada. É no deserto que as feridas da alma elas saltam para fora, irmãos, e você não consegue controlar. Você tenta até manter a postura, sabe? Manter a aparência, mas a ferida é tão grande que você não aguenta. Mas por que isso, pastora? Porque Deus quer te curar. Deus quer te sarar. Entenda, Deus tem permitido o diabo te sacudir nesse deserto. Olha o que o irmão testemunhou aqui, testificou aqui. Quando o casamento dele estava indo para água abaixo, ele não queria pedir ajuda, sabe por quê? O orgulho. No deserto Deus mostrou para ele o problema do casamento, o orgulho. Até que a corda estourou e teve que correr. E tem pessoas que é assim, ele espera a corda estourar, aí fica desesperado. Aí Deus restaura, mas é mais prolongado o processo. Você tem que se adiantar. No meio desse deserto, meu irmão, você está perdendo oportunidades. Você está perdendo. Deus está mostrando para você o que precisa ser mudado. Por quê, pastora? Porque Ele quer que você passe de fase, viu? Ele não quer que você permaneça nisso. Segunda coisa, no que o diabo tentou Jesus? Pular de um ponto mais alto do templo. Lembra da história? Levou ele em cima do templo e falou para ele assim: salta. A palavra não diz que Deus dá ordem aos seus anjos em seu favor? O que o diabo estava querendo fazer ali? O que o diabo estava querendo testar em Jesus? Você não confia em Deus? Então salta. Aonde está a sua confiança em Deus? Escuta, o Senhor, através dessa palavra, está mostrando para mim e para você quais são os pontos que o diabo mais trabalha nas nossas vidas. E Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, que Ele te formou desde o ventre da mãe dele, da sua mãe. Ele te formou desde o ventre da sua mãe, com um propósito. O teu chamado tem um destino, e não foi para ficar sentado nesse banco, não. Sabe por que você está sentado ainda? É porque você não saiu ainda desse deserto. Sabe por que ainda você está ainda na primeira fase? No primeiro degrau? Não sobe. Não está nem no segundo. O terceiro está longe. Sabe por quê? Já no primeiro, o diabo está conseguindo te prender no meio desse deserto. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu quero arrancar o velho homem de você e te fazer um vaso novo nas minhas mãos. Você pode aplaudir a Jesus?
terceira e última: adorar a Satanás em troca de reino. Isso aqui é o mais forte dessa década agora que nós estamos vivendo. Sabe por quê? As pessoas estão buscando muito em conquistar. As pessoas estão buscando muita glória, reconhecimento. As pessoas estão buscando em mais produzir para si do que para o reino de Deus. Estão trabalhando cada dia mais. Trabalha de segunda a sábado, se tiver um bequinho, no domingo você vai também. E se deixar, você vai indo, vai indo. Quantas pessoas, irmãos, estão tão apegadas com as coisas desse mundo. O diabo apresentou a glória desse mundo para Jesus e disse para ele: você só precisa me adorar, se inclinar a mim. E o se inclinar não é dobrar o joelho e adorar ele, não. Ele estava querendo dizer assim: você só precisa fazer a minha vontade. Sabe o que é isso? Quando eu faço a vontade de Satanás, eu estou adorando a ele. E quando eu adoro a Satanás, o altar dele é estabelecido dentro de mim. É por isso que você vê pessoas, irmãos, que quando a presença está tão forte, a manifestação. O altar de Satanás está tão impetrado dentro da pessoa que ele não suporta a luz da onde a pessoa está. É por isso que tem pessoas, irmãos, que elas não suportam ficar perto de pessoas que carregam a presença de Deus, porque o altar de Satanás está tão forte, tão impetrado dentro dele, que ele não consegue ficar perto de alguém assim. E sabe o que é o mais triste disso tudo? Que há muitas pessoas abrindo a sua alma e estabelecendo o altar de Satanás dentro de si. Sabe quando nós adoramos ao diabo? Repito, quando nós fazemos a vontade dele e quebramos o nosso pacto com o Senhor. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe. E quando você pratica o que é errado, altar de Satanás, adoração ao diabo. Pastora, isso é muito forte, mas eu preciso dizer isso para você. Escuta aqui, irmão, domingo passado o pastor trouxe aqui uma palavra muito forte, profética, falando sobre a volta de Jesus. Ele trouxe dados aqui para vocês, de coisas que estão acontecendo, de coisas que vão ainda acontecer. E hoje à noite foi anunciado mais algo que confirmou o que ele pregou domingo passado. E eu vou dizer para você uma coisa: se você continuar em cima do muro, o diabo vai ceifar a sua vida. Credo, pastora, vai. Sabe por quê? Ele não tem muito tempo. Ele não tem. Sabe o que a Bíblia diz do morno? Quem é o morno? Aquele com o pé na igreja, outro no mundo. Quem é o morno? Aquele que coloca a Bíblia debaixo do braço no domingo, na segunda está enchendo os canecos, na terça está lá na sinuca, na quarta está no futebol. Tudo bem jogar bola, tá? Mas daí terminou o joguinho, ó. Quem é que está em cima do muro? Vou falar para você: quem compra e não paga. Pessoas caloteiras, mau caráter, pessoas que não têm personalidade. A Bíblia diz que nós temos que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Escuta aqui uma coisa, isso aqui é muito sério que eu vou te falar. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus de verdade. Chega de dar mau testemunho. Chega de eu ser apontado no meio da minha família, lá na rua onde eu moro. Até quando você vai ser
chamado de crentezinha. Que você só é crente quando vai na hora da igreja. Passou disso, você dá mau testemunho. Lá no trabalho, você tem que ser a luz, o sal da terra. Escuta aqui, eu não estou falando isso aqui para te afrontar. Eu estou te dando um conselho, escuta. Se você quer ser desse jeito, tudo bem, eu te respeito. Mas aqui não é o seu lugar. A igreja é lugar de gente doente, que quer ser curada. Não de gente com dupla personalidade, que na igreja dá glória a Deus e aleluia, e nos bastidores, pornografia, traição, fornicação. Chega, irmão, de ser assim. Desculpa te falar, mas o céu não é para nós desse jeito. Ou é ou não é. Você já viu aquele ditado, ou vai ou racha? É desse jeito. Pastor, eu tenho minhas guerras e tal. Tem as suas guerras? Então vamos guerrear junto. Agora ter as suas guerras e sentar no banco da glória a Deus, aleluia, e pagar de crente, aí fica difícil, viu, irmão? Difícil de engolir isso. E sabe o que é o pior disso tudo? A Bíblia diz que o morno será vomitado. Você consegue entender que o livro de Apocalipse diz assim, que hoje aquele que é o nosso advogado o nosso advogado Jesus, um dia ele será o nosso juiz? Eu falo isso para você porque eu não quero estar naquela fila, irmãos, que ele vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque não te conheço. Apocalipse diz isso. Aí a Bíblia diz que alguém vai dizer: mas eu preguei, eu curei, expulsei demônios, fiz maravilhas. E o texto diz: apartai-vos de mim, maldito. Sabe o que é isso? É com esses que estão em cima do muro, que não se decidem, que está na igreja, conhece a palavra, mas está escravo do pecado e não quer se libertar. Não quer. E sabe o que é muito assustador, irmãos? Assustador. E que cada dia que passa, os que demonstram ser mais religiosos é os que são mais escravos do diabo. Mais escravo. O céu é de verdade. Ele é de verdade. O céu é de verdade. O arrebatamento também é de verdade. Tá? Mas é para aqueles que têm o sangue do Cordeiro. O Senhor nos convida nessa noite, através dessa palavra, a nos permitir a melhorar a cada dia, porque a reconstrução de identidade é essa. Eu sou falho, eu erro, mas Deus, eu quero mudar, me ajuda. Isso é viver o Evangelho. Ninguém consegue viver de forma perfeita, mas quando você está na presença de Deus, você erra, mas você tem aquela consciência: Senhor, me ajuda, eu quero mudar, eu não quero ser mais assim. A reconstrução é isso, e a igreja é para isso. Repito, a igreja é para os doentes que querem ser curados. Curados. Senão você nunca vai sair desse deserto. Sabe quando foi que Jesus venceu o diabo? Quando ele venceu todas essas tentações. Depois que ele vence todas essas tentações, o texto finaliza dizendo: sabe o quê? Que os anjos
desceram e serviram a Jesus. Sabe o que é isso? Irmão, o mar vermelho está na minha frente, mas a hora que Deus dá ordem, ele vai ter que se abrir. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, vença! Você acha que está lutando com quem? Está travado? Você acha que você está lutando contra quem? Contra principado, potestade, demônios geracionais. E Deus escolheu você para se levantar no meio da tua casa, para colocar esse demônio por terra em nome de Jesus. Até aqui Ele fez o que quis na tua família, mas a partir de você, meu irmão, Deus vai trazer libertação para a tua geração. Você crê nisso? João 15:5, já termino. Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês, nós. Se alguém permanecer em mim, olha só que tremendo, e eu nele, esse dará muitos frutos, aleluia. Se você não está dando fruto, está acontecendo alguma coisa de errado. Pois sem mim, diz o Senhor, vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe o que é isso? Você não vai a lugar nenhum e não vai conseguir nada sem a presença de Deus na sua vida, sem o Senhor na direção da tua vida. Você precisa da direção de Deus, mas se prepara, que quando você disser sim para o Senhor, Ele vai caminhar com você dentro do deserto, vai caminhar, e ali Ele vai pedir muitas renúncias, vai doer bastante, mas vai ser necessário, porque a hora que você vencer esse processo, uma grande vitória te espera lá na frente, em nome de Jesus. Você crê na vitória de Deus? Você acredita? Eu pergunto para você, nesse deserto, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que é que Deus está querendo falar com você nesse deserto? O que? Olha para dentro de você. Você consegue fechar o olho só um pouquinho? Feche os seus olhos. Nesse processo que você está passando, de dor, de sofrimento, de perturbação, de não dormir direito, nesse processo que você está passando, que você mais paga a conta do que desfruta desse salário, o que é que Deus tem falado ao seu coração? O que o Espírito de Deus tem falado com você? E o que é que você não tem conseguido mudar? Há quanto tempo você está nesse deserto? Há quanto tempo? Nessa guerra espiritual. Parece que depois que você se converteu, as coisas pioraram. Mas não é isso, é que Deus começou a mexer no quarto de bagunça da tua vida. Olha quantas coisas Deus está mexendo. E o Senhor está dizendo hoje: eu quero um posicionamento seu. Vai carregar esse velho até quando? Olha para mim. Esse velho, esse passado, você vai carregar até quando? Você está disposto a partir de hoje mandar embora esse velho, esse passado? Se desprender desse passado e começar uma história nova? Porque se você estiver disposta e você entender o que Deus está falando com você hoje, cadeias serão quebradas, prisões serão abertas, bênçãos que estão retidas no mundo espiritual vai ser liberada através do seu posicionamento, diz o Senhor. Vamos se colocar em pé.
Eu quero orar pela sua vida, mas antes eu preciso fazer um apelo. Se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, seja ela pelo rádio, pelo canal do YouTube, ou até mesmo aqui na igreja, e essa palavra falou muito forte ao seu coração, você está afastada do caminho do Senhor, ou quem sabe você nunca confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador, só que hoje essa palavra falou com você, e você sabe que precisa tomar uma decisão. Eu quero orar pela sua vida hoje. Tem alguém? Tem alguém? Que você quer decidir? Pastor, eu preciso decidir. Pastor, eu conheço a palavra, eu conheço o Evangelho, então eu preciso orar por você antes que acabe esse culto. Tem alguém? Eu quero orar por você. Isso, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não preciso Isso, transformar pode vir. pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando. Aleluia. De mim. Aleluia. Não vou me lançar, Tem mais alguém nessa noite? Você quer voltar no caminho do Senhor? Eleva Suri que levaia. Quer fazer uma nova aliança com o Senhor? Nossa comunhão. Aleluia. O prazer de conquistar. Eu quero orar por você. Riquezas, como no deserto isso vai passar. Por isso decidido estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. Tem mais alguém? É mais que estratégia. Se tiver mais alguém, vem aqui, eu quero orar por você. Eleite, obedera a Súria, que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Aleluia. Elevai, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por esse homem, por essa senhora que hoje, Pai, estão se reconciliando ou aceitando a Ti. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor venha, Pai, tocar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Visitar o lar, a família, Senhor, em nome de Jesus. Entra, Pai, dentro da casa deste homem, que é um milagre de Deus. Esse homem é um milagre, Senhor. Eu não conheço a história dele, mas ele é um milagre. Entra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Te adorar é o que sustenta-me de viver. E eu quero orar por você. Segura um pouquinho. Eu quero orar por você que quer mandar esse velho embora. Mandar esse velho homem embora.
É uma guerra, é uma peleja, mas em nome de Jesus eu te convido você vir aqui no altar do Senhor. Pastor, eu tenho vergonha, o problema é seu. A bênção é para aqueles que vão chegar aqui, vem. Isso, mandar esse velho embora, esse demônio que a geração persegue a tua vida. Esse demônio que não deixa você feliz, que aprisiona a tua vida, aprisiona teu casamento, aprisiona a tua casa. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, hoje, em nome de Jesus Cristo, os anjos de guerra que estão descendo aqui nessa noite, vai amarrar esse velho, esse passado que te acompanha, e vai colocar por terra em nome de Jesus. Isso, venha que eu vou orar. O Senhor está cuidando de mim, e te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Estenda suas mãos para cá. Não Você que está aí no banco, você vai guerrear comigo, tá? Ei, essa oração aqui é uma oração de batalha, de guerra. Você que está sentado e você está entendendo o que está acontecendo aqui? São legiões antigas que perseguem a geração dessas pessoas, mas que a partir de hoje, esse anjo de guerra que está aqui nessa noite, ele desceu para amarrar e destruir esse passado em nome de Jesus Cristo. Pastora Letícia, vamos orar. Os intercessores, vamos orar. Estenda suas mãos para cá, Senhor, em nome de Jesus. Os anjos de guerras que estão aqui, deixa eu só orar. Os anjos de guerra que estão aqui, Pai, eles estão aqui com um propósito nessa noite. Deus, tem pessoas aqui que arrasta gerações, demônios hereditários que oprimem, que deprimem, Senhor, que escravizam estas almas. Mas hoje eles estão aqui como uma mulher do fluxo de sangue, que saiu do meio da multidão e veio para o seu altar tocando a sua orla. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, desça agora na história da vida deste homem e desta mulher, esse passado, esse velho, esse demônio que amarra esta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, anjo de guerra, acorrenta agora esses demônios em nome de Jesus Cristo. Acorrenta agora esses demônios, que eles percam as forças em nome de Jesus na vida desse homem e desta mulher agora, em nome de Jesus. Acorrenta esses demônios e coloca por terra, que todas as forças deles, Pai, sejam tiradas, porque há poder no sangue do Cordeiro. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço
Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, com o ato profético que esse homem e essa mulher fez, de sair do seu banco e vir para o teu altar, como mulher do fluxo de sangue, eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, bênção que estavam retidas, travadas, destrava a partir de hoje, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, porque esses demônios não têm mais poder sobre essas vidas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus.